Ai, se eu tivesse começado 10 anos atrás. Nossa, lá em 2000 teve uma oportunidade, eu devia ter agarrado ela. Se eu fosse mais jovem. Eu imagino que talvez você já tenha pensado algumas coisas nessa linha. Pensamentos que trazem para você uma ideia de que lá atrás estavam as oportunidades e que agora já foi. Você não tem mais a idade, a energia, a capacidade de fazer acontecer. E se em algum momento você pensou que o fato da sua idade, do seu momento ou da sua história passada não ter sido exatamente do jeito que você queria, acabou e fecharam suas oportunidades, nesse vídeo aqui eu vou fazer você rever essa sua ótica e essa sua percepção, porque talvez nessa nova oportunidade que surgiu com inteligência artificial, você possa ser a pessoa mais beneficiada e não necessariamente os mais jovens. Vou te provar que não é a idade que te segura para chegar onde você quer. E se você tem mais de 40 anos, talvez você pode viver a sua época de ouro nesse momento. E tudo por causa de uma palavra que eu vou entregar ela daqui a pouquinho para você. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Procópio. Eu ensino qualquer pessoa a tirar sonhos e projetos do papel usando IA, mesmo se você for completamente iniciante ou se você tiver arrepio por tecnologia. Esse vídeo eu vou fazer com muito carinho. Já tive muitos alunos acima de 40 e 50 anos. E eu percebo o potencial que é destravado quando essas pessoas colocam a mão nas ferramentas certas com a mentalidade certa. E pelas percepções que eu tive com os meus alunos, eu gostaria de passar para uma reflexão aqui com você, que talvez pode ser a reflexão que vai destravar seu 2026 ou talvez os próximos anos da sua vida. Talvez retomar um brilho na carreira, ou talvez durante essa fase da vida trazer um ar de renovação e não deixar que a ideia da idade bloqueie a sua percepção de novas oportunidades e de desejo de viver a vida. Hoje você vai aprender a superar a ideia de que a idade é um fator limitante para você dominar a tecnologia ou para você tirar sonhos do papel. Por que tanta gente acredita que existe uma idade certa para aprender tecnologia? E aí nisso nós conseguimos perceber que se a gente for olhar para um contexto mais profundo, talvez não é nem necessariamente para aprendizado de tecnologia, para aprendizado de qualquer novo assunto, novo tema. Talvez você pense assim: nossa, mas quando eu era novo eu pegava tão fácil. Nossa, mas antigamente eu aprendia tudo muito tranquilamente e agora é tão difícil para mim aprender. E basicamente aqui talvez você está fazendo um erro de contexto e um erro de velocidade de aprendizagem. Olha que interessante é isso que eu vou propor você raciocinar. Quando você era mais jovem, qual era a sua principal obrigação? Muitos no passado tinham a obrigação de trabalhar e a obrigação de estudar. Mas ainda assim o estudo era uma grande parte do dia. Talvez uma manhã e uma tarde, ou talvez trabalhava de dia e estudava à noite. E quando ia estudar ali, existia um método, existia um professor, existia uma sala, existia colegas, existia uma programação. Todo aquele ambiente era destinado a te levar de um ponto para outro dentro de um tema específico. E aí, de repente, a vida muda. Você conclui seus estudos e você vai avançar no seu trabalho. Talvez você empreendeu e abriu a sua empresa, talvez você virou um profissional e seguiu uma carreira específica. E aí você tem um parceiro, uma parceira, você tem filhos, e assim a vida foi se formando. E dentro desse contexto, o que que acontece? Aquela obrigação que existia antes, em que grande parte do seu dia era estudo, ela mudou completamente. Grande parte do seu dia talvez é cuidar da família, cuidar de você, cuidar do negócio, cuidar da carreira, cuidar das finanças, cuidar da saúde, talvez sua, talvez do seu parceiro, dos seus filhos, talvez dos seus pais. Eles envelheceram e agora você precisa dar apoio a eles. E tudo isso demanda energia, concentração, disposição. E tudo bem que quando a gente é mais jovem, a gente tem mais energia mesmo. Mas quando a gente amadurece, a gente tem mais foco, mais disciplina. Então talvez
o que acontece aqui não é uma questão de idade, talvez o seu contexto mudou completamente, talvez a sua velocidade de aprendizagem mudou. Talvez hoje você seja um pouco mais devagar do que era antigamente, mas talvez o principal fator que afeta a sua capacidade de aprender é o contexto. Quando você tem um tema novo que você quer aprender, quem é o seu professor? Quem são os seus colegas? Qual que é a sua sala de aula? Quantas horas por dia você está dedicado dentro desse estudo? No horário que você está dedicado ao estudo, você está disposto ou você está exausto? O que mais consome a sua mente e o seu emocional na hora que você vai dedicar para o aprendizado? Olha quantas perguntas são importantes a serem feitas e que talvez você nunca fez, e simplesmente por uma comparação injusta, você surgiu com uma crença que a idade é o fator que te impede de aprender ou de dedicar tempo para um sonho e para um projeto. Talvez uma outra coisa que possa ter acontecido é você ter sido coberto de histórias de casos muito rápidos de sucesso ou de pessoas próximas que conseguiram resultados muito mais rápidos que você. E aí você olha para essas histórias e você começa a pensar: ah, talvez isso não seja para mim, putz, talvez já passou o meu tempo. E você não quer se dar o trabalho de entender se o seu processo é meramente diferente dos demais. E nisso não é uma questão de idade, é só uma questão de decisão e organização. E muitas vezes a única coisa que separa você de onde você quer chegar é reinventar o que você faz. Harland era um senhor de 62 anos que havia fracassado na sua carreira. Gastou muito tempo e energia tentando crescer profissionalmente e não conseguiu. Então, naquela época, ele resolveu simplesmente pegar uma receita da família e vender frango frito em um posto de gasolina. E acredite, esse foi o ponto de alavancagem e crescimento de Harlan. Com o surgimento do KFC, provavelmente aquele restaurante que quando você foi no shopping em algum momento você já comeu um frango frito do KFC. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa de 62 anos na década de 50. E hoje em dia a gente sabe que uma pessoa de 60 anos ela está muito mais saudável e disposta que uma pessoa de 60 anos no passado. Então, reflita se talvez o que você precisa fazer é parar de se cercar de histórias que te diminuem e talvez se inspirar em histórias que te apoiem e fazer uma reflexão profunda. Será que agora você consegue se reinventar e chegar onde você quer ou almeja? E existe um outro fator que pode estar influenciando você nessa parte da aprendizagem, que é a própria dúvida do quanto você consegue aprender. E esse tema ele é um tema bem sensível, porque a questão da autoestima e capacidade de aprendizado, ela vem muito vinculada a como que foi o seu aprendizado durante a infância. Como que foram os desafios, como que a professora te tratou, como que a escola funcionava, como que você olha o processo de aprendizado e de ensino. Muitas vezes o bloqueio ele é meramente emocional devido a alguma experiência passada que foi muito negativa e que te faz olhar para o processo de aprendizagem como algo doloroso ao invés de ver como uma oportunidade de crescimento. Então, observe se você tem uma dúvida da sua própria capacidade de aprender novos temas, de se dedicar de forma organizada e responsável no aprendizado de coisas que podem ser interessantes ou relevantes à sua vida. E falando de medos e inseguranças, muitas vezes esses medos e inseguranças eles mudam ao longo da nossa idade. O medo de um adolescente é diferente de um medo de um recém-formado na faculdade, que é diferente de um pai e de uma mãe, que é diferente de uma pessoa que já passou ali os seus 40 e 50 anos de idade. E muitas vezes uma reflexão talvez possa estar impedindo você de evoluir, que é a vida não foi para o caminho que eu gostaria de ir. E aí talvez você olhe para relações que você teve ou para a carreira sua da forma que formou, do lugar que você está hoje, do poder aquisitivo. Ou talvez você aposentou, você olha para sua renda e você fala: "Nossa, eu imaginei que eu poderia viver com muito mais tranquilidade minha aposentadoria comparado a como ela está hoje". E tudo isso é extremamente relevante de se refletir, mas isso não pode te impedir de dar um próximo passo. Se a vida agora levou você para um caminho que você imaginou diferente, que você sente que seria mais prazeroso a outra rota,
e de repente você chegou num lugar que talvez você não se orgulhe tanto, ou talvez você gostaria que fosse diferente, um momento de agir é sempre esse. E eu venho falar para você que se você quiser refletir sobre a sua vida e encontrar um novo projeto ou um novo sonho que possa, paralelo ao que você faz hoje, dentro da sua rotina, te levar para um novo caminho, o momento para você aproveitar é exatamente esse. Nós estamos vivendo um boom da inteligência artificial, ferramentas que apenas com a habilidade de ler e escrever, falar e ouvir, você consegue estruturar projetos, organizar ideias, buscar os melhores conteúdos e metodologias e poder executar coisas com muito mais qualidade, gastando muito menos tempo. E essa ferramenta está disponível muitas vezes de graça ou um custo muito pequeno. Coisas que talvez no passado, para você ter acesso a uma forma de trabalho, você precisaria pagar um curso ou uma palestra. Muitas vezes você consegue aprender a base disso dentro da própria ferramenta. E dentro desse cenário cheio de oportunidades, talvez o medo de se frustrar ou de tentar algo novo também esteja aí dentro. Você olhar e falar assim: mas eu já tentei lá no passado e não deu certo, vou ficar aqui onde eu estou, é mais seguro. E a insegurança do novo, ela existe e ela é presente. Tentar algo novo pede muita coragem. E muitas vezes precisa ser menos arriscado do que você imagina. Se você observa que você tem um medo de tentar algo novo ou de se frustrar, busque entender a origem desse medo e busque ter um plano que possa te auxiliar a lidar com ele, visto que fugir dele e negar não é suficiente, ele está aí dentro. Agora, se todo dia você lidar com ele dando um passo à frente, pouco a pouco ele vai desaparecer. E você vai precisar passar pelo processo de ser iniciante mais uma vez. E aqui é extremamente importante, e isso eu te confirmo com muita clareza, que as pessoas elas admiram quando vêm, ainda mais nós jovens, admiramos pessoas mais velhas que estão buscando algo novo. A gente olha isso com um olhar de inspiração ao invés de julgamento. Então, se você tem receio de ser iniciante em algo mais uma vez, ou de ser julgado, não se preocupe, porque as pessoas admiram. Nós admiramos quando nós vemos pessoas mais velhas indo na academia e se dedicando para ter um corpo melhor. Ou a gente vai fazer um curso e a gente vê, às vezes, aquela pessoa que não tem facilidade com tecnologia, se dedicando. E eu digo isso tanto pelos cursos que eu já fiz no passado, quanto pelo próprio curso e material que eu ofereço. Dentro da minha formação, uma formação de 9 horas que ensina qualquer pessoa a tirar sonho e projeto do papel usando IA, mais ou menos 30% dos meus alunos têm mais de 45, 50 anos de idade. E são pessoas que muitas vezes não têm afinidade com tecnologia. E como o meu método é passo a passo, todas as pessoas conseguem aprender IA e saem executando sonhos e projetos. Não deixe uma síndrome do impostor atuar em você. Aquela voz que fala que para você não vai dar certo, que você não é bom o suficiente, que você precisaria ser outra pessoa para dar conta. Não deixe que isso te paralise, dê o próximo passo. E busque estar em ambientes que te apoiem. Se você acha que não consegue fazer sozinho, busque apoio. Busque estar num ambiente que seja destinado para você. O que realmente te impede, se nós formos olhar com uma ótica fora do emocional e do psicológico, é método. Ah, vou aprender a executar um projeto, vou usar IA. Mas hoje você não sabe, talvez você nunca foi muito bom em fazer planejamentos. Qual é o melhor método para você tirar um sonho e projeto do papel? Como que você vai usar as ferramentas de IA? Quando você travar e tiver dúvida, onde que você vai buscar conhecimento? Então, quando você tem um método que te leva de ponta a ponta, que te ensina, olha, de começo, vai raciocinando dessa forma, entende que como que funciona a IA, quais são suas limitações, quais são suas oportunidades. Para essa ferramenta, foca nisso, usa dessa forma para esse caso. Se você tem outro caso de uso, utilize-a de outra forma e assim por diante. Quando você tem um método, você volta lá na época que talvez você teria
Dentro do colégio, muito mais assistência. A sua mente fica muito mais seguro, você tem mais previsibilidade. E, obviamente, um método preparado hoje em dia ele é muito mais estruturado que uma escola que está há 40, 50 anos seguindo, às vezes, uma mesma metodologia e que muitas vezes nós vemos que as pessoas não saem satisfeitas e felizes. Mas nos cursos livres hoje, por exemplo, esses cursos online, como, por exemplo, o que eu dou, nós temos a obrigação de ter um método infalível. Porque você não é obrigado, diferente da escola, a estar presente. E nós temos um interesse genuíno do seu aprendizado. Então, busque encontrar um método de referência que te apoie durante o seu processo de aprendizagem e execução. Outro ponto é que você precisa se organizar. Entender quais são os elementos que estão presentes na sua rotina que te tomam muito tempo, quais horários na sua rotina você consegue de fato dedicar ao seu sonho, ao seu projeto. E aí eu vou te dar uma dica de ouro. Depois que você encontrar esses horários, tire todo o atrito possível. Por exemplo, se você precisa sentar no seu computador e você tem alguma coisa que impede você de ligar o computador, tem que puxar uma extensão, ligar a extensão, tem que ir para outro cômodo, tirar alguém do cômodo para você poder ter silêncio. Busque organizar um local que você sabe que você sentou, você já consegue concentrar e executar. Seja isso um cômodo, um local, seja isso um horário do dia. Pense bem como que você pode reduzir o máximo do atrito e organizar o máximo para ficar fácil para você dedicar tempo ao seu sonho, ao seu projeto ou ao seu processo de estudo, para que depois você aplique tudo aquilo que você aprendeu. É muito importante também que você tenha clareza de onde você quer chegar. Esse conteúdo que você está estudando, como você se beneficia dele? Esse método que você pagou para estar ali consumindo o método, onde que ele vai te levar? O que que isso muda na sua vida? Por que que é importante para você se dedicar a isso? Todas essas perguntas são essenciais para que você se motive. E se algum momento a sua mente falar, não, vamos ali descansar, vamos assistir TV, ou vamos abrir ali o celular e ficar navegando, você sabe, opa, eu sei aonde isso aqui está me levando e eu quero ir naquela direção. Então a organização e a clareza ela é essencial para o seu próprio engajamento dentro do método, dentro do processo de ir em direção ao seu sonho e seu projeto. E talvez uma das coisas que eu mais percebo que impede as pessoas de executar sonhos e projetos, ou de aprender IA, é tentar sozinho. E tentar sozinho perde muita garra, você gasta muito tempo. Qual o conteúdo que eu vou consumir? É livro? É vídeo? Esse livro, esse vídeo é de confiança, isso aqui faz sentido, mas como é que eu uso essa ferramenta? Nossa, mas aqui não está igual o do vídeo, o que que eu faço agora? Ih, travou aqui, como é que eu volto atrás? Como é que eu entendo isso que está acontecendo? E talvez são muitas perguntas que de repente volta aquela insegurança e você fala, tá bom, eu desisto. Então, tentar sozinho também não vale a pena num cenário que você já não tem predisposição ou não sente confiança. Busque ter apoio durante a jornada sua de aprendizado, inclusive a sua jornada de sonho e execução do seu sonho e projeto. Quem já fez o que eu quero fazer? Quais métodos as pessoas que atuam nesse nicho que eu estou atuando, elas utilizam? Comece a perceber como você pode encontrar boas referências e apoio. Quem está próximo de você que pode te ajudar? E assim você tem apoio e toda a ajuda necessária para você dar o próximo passo na direção que você quer dar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like. Vai ajudar que outras pessoas que têm a mesma dor e necessidade que você possam receber esse conteúdo. E se inscreve aqui no canal porque semanalmente eu entrego vídeos ensinando pessoas a tirarem sonhos e projetos do papel usando IA. Vamos seguir. Agora vamos ganhar um pouco mais de clareza aqui, já que eu disse que clareza é tão importante. Qual que é o benefício hoje de você aprender inteligência artificial? Você já parou para pensar que hoje, dentro da sua profissão, da sua vivência, você tem uma coisa que é muito valiosa e extremamente difícil de conseguir, que era exatamente aquela palavra que eu disse para você no começo do vídeo, que eu ia entregar ela, e essa palavra ela vem agora. Que isso chama experiência. A experiência, ela monta o seu repertório. São as coisas que você leu, que você viveu e que você experimentou. E que muitas vezes você pode até compartilhar com as pessoas,
mas dificilmente quem não passou pela prática da vivência consegue ter o entendimento e a profundidade que você tem dentro do seu trabalho, dentro do seu conhecimento. Na era da inteligência artificial, a técnica comoditizada, o que que isso significa? Várias pessoas conseguem replicar. Então vamos pensar que escrever roteiro era uma habilidade muito importante para você. E hoje veio a IA. Qualquer pessoa pode criar roteiro usando IA. Porém, você tem experiência de anos construindo roteiros. E você consegue saber o que que é um bom roteiro e o que que é um roteiro ruim. Então, às vezes, a pessoa que usa IA e gera roteiro, ela não sabe o que que é um roteiro bom, um roteiro ruim. Mas você usando IA, você pode usar o método seu de raciocínio para IA gerar o melhor roteiro e você pode ter certeza que o seu roteiro potencializado com IA é melhor do que o seu roteiro feito com você sozinho e é melhor do que o roteiro feito por pessoas que só usaram IA e não entendem de roteiro. E isso vale para qualquer outra atividade. Sabe aquele negócio que você bate o olho e fala: olha, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não tá certo, nossa, isso aqui é super relevante, super importante. E esses ajustes, essa experiência, ninguém tira de você. E dificilmente alguém replica essa experiência. E aqui está um dos grandes valores. A inteligência artificial, ela potencializa a sua experiência e o impacto que você consegue ter com o conhecimento que você já possui da vivência prática. E se você olhar para a sua experiência com um ativo importante que você tem em mãos, você pode ainda aumentar a profundidade da sua experiência. Imagina que você consiga estudar mais o tema que você tem experiência e você consegue simular cenários e você consegue ver mercado e oportunidades e você pode criar produtos ou serviços e você consegue fazer isso com muita agilidade e simplicidade usando ferramentas que talvez antes você não teria visão, não teria o tempo, não teria a coragem, não teria os recursos para conseguir fazer. E vamos ganhar mais clareza. Como que a tecnologia pode ser adaptada para a sua rotina, para o seu ritmo? E talvez você perceba assim, nossa, mas eu sou uma pessoa mais devagar, o jovem tem mais energia, o jovem vai mais rápido. Só que o jovem pode ir para o caminho errado. E você sabe que jovem pode ser mais impulsivo. Então, se você vai rápido para o caminho errado, você se prejudica muito mais do que se você for devagar para o caminho certo. E talvez você, com a sua sabedoria, consegue ir analisando e percebendo, esse aqui é o caminho certo. É aqui que eu devo ir, é aqui que estão as oportunidades. E por mais que você vá devagar, você está indo na direção correta. E isso importa muito mais do que a velocidade que você anda. Você consegue perceber agora que a IA ela pode ser uma alavanca, um sistema de alavancagem que te joga para cima e te bota bem mais alto? Que você pode, com a sua sabedoria, a sua experiência, organizar e planejar melhor. E a parte pesada do trabalho, muitas vezes você pode delegar para IA e você vira um supervisor. Você precisa fazer um planejamento, você pede, olha, eu quero fazer um planejamento para minha iniciativa. E você descreve a iniciativa. E ela te traz o planejamento, você olha, ó, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Ou talvez você pode pedir uma metodologia. Existe alguma metodologia, referência de planejamento que pode se encaixar dentro da minha rotina? Minha rotina é essa. E de repente ela encaixa para você. E de repente uma conversa de 10 minutos se torna a sua nova forma de viver. Você reorganiza o seu dia, fazendo tudo o que você precisa fazer e ainda dedicando tempo para aquela atividade, aquele sonho, aquele projeto. Se sua mente está cheia de pensamentos desorganizados, você pode usar a IA para organizar seus pensamentos. Se você já não tem tanta energia, não tem tanto tempo, o pouco de tempo e energia que você tem, você pode colocar para a IA e ela fazer o trabalho pesado e você maximiza a utilidade desse pouco tempo e energia que você tem disposto. Entende o quão benéfico isso é para você? Entende por que você não deve agora ficar parado, talvez aguardando o momento certo, até porque você sabe que a vida passa e que aguardar não é uma boa escolha. E como que você deve aprender inteligência artificial ou as novas ferramentas? Na prática. No momento que você escolhe um projeto prático de benefício próprio, você engaja muito mais porque você entende exatamente o benefício daquilo que você está estudando e que você está se dedicando. A prática, ela elimina a paralisia da análise.
Quando você tem muitas opções, você fica cauteloso porque você quer escolher a melhor opção. E além disso, quando você escolhe uma dentre várias opções, você tem um sentimento de perda. Se você tem 10 opções, você escolheu uma, o sentimento não é que você escolheu a melhor, muitas vezes é que você perdeu 9 opções. Então, aprender com projetos práticos resolve tudo isso. Você consegue escolher uma iniciativa na qual você vai simplesmente focar nela e todo o seu aprendizado vai ser direcionado para o resultado que você precisa ter. E quando a gente olha para as formações em educação, todas falam que você apenas internaliza genuinamente o conhecimento quando você aplica ele. E um dos pontos mais importantes é você conseguir perceber as suas falhas de aprendizado o mais rápido possível. Se você estuda só a parte teórica e de repente você vai para campo aplicar e você falha, era mais eficiente que você tivesse estudado um primeiro capítulo. Na hora que você fosse aplicar, você já perceberia o que você não entendeu daquele primeiro capítulo. E aí você já resolve essa dúvida e vai para o segundo. E aí sim você vai montando uma estrutura que ela vai se complementando e você vai fechando os buracos de aprendizado. O aprendizado prático, ele é extremamente estratégico para que você absorva mais rápido, por mais tempo e tenha resultados, obviamente, reais. E além disso, existe um fator muito importante nesse cenário que ele se torna presente, que é a curiosidade. No momento que você escolhe o porquê você está aprendendo algo e é um projeto seu, e aí você começa a ver os benefícios, você se torna uma pessoa curiosa. E a curiosidade, ela aumenta a sua absorção porque você já chega desejando o conteúdo. E além disso, a diversão, ela permite com que você se mantenha mais tempo dedicado ao seu sonho e ao seu projeto. Olha como isso é importante. Para você, muitas vezes, que tem um processo de transformação que é longo, você precisa ter uma estrutura que te permita manter no longo prazo. Então, você se tornar curioso é extremamente importante durante o seu processo de aprendizagem. E agora, basta você aproveitar essa era de ouro. E sim, mais uma vez surgiu uma grande oportunidade que você não deve perder. Porque pela primeira vez a barreira técnica ela caiu completamente. Se você tem 4 habilidades básicas, ler, escrever, falar e ouvir, você consegue interagir com essa ferramenta que pode te apoiar a um custo muito baixo. E com o advento da internet e das redes sociais, você consegue distribuir o seu produto, o seu serviço ou o seu conteúdo a custo zero. E você muitas vezes consegue acessar esse conteúdo a custo zero, assim como as ferramentas de IA. Ou muitas vezes a um custo muito barato. Quando nós olhamos para um modelo antigo, que talvez você precisava pagar uma faculdade para ter aprendizado, ou ter acesso a uma grande biblioteca, ou ter acesso a livros como Barça, e de repente hoje você tem todo o conteúdo disponível de graça nas IAs, no YouTube, nas próprias redes sociais. Isso gera extremo valor e é extremamente importante aproveitar essa oportunidade. Eu vou te contar a história da Anne. Ela foi uma aluna do método Trilha, que é o meu método que ensina pessoas a saírem do zero. Não importa se você não sabe IA ou se você não tem afinidade com tecnologia. Em apenas 9 horas, você tira sonhos e projetos do papel e aprende as principais ferramentas de IA. E a Anne já tem mais do que 40 anos, é mãe, é diretora de escola. Então você imagina o trabalho que ela possui sendo empreendedora, diretora de escola. Se já é difícil educar o seu filho, imagina o filho dos outros. E dentro do curso, ela já tinha o desejo de montar um produto, que era um brinquedo, que ele basicamente era direcionado a crianças de 3 a 5 anos. E o objetivo desse brinquedo era desenvolver as capacidades da criança como um todo. E essa ideia estava engavetada há tanto tempo, porque a rotina era muito difícil. Se você quiser fazer um brinquedo, você vai precisar ter alguém que vai fazer o design do brinquedo, achar fornecedores, pagar alguém para fazer a publicidade desse brinquedo. Fora que você precisa ter todo o levantamento de capital para fazer isso. E aí, de repente, durante o curso com as ferramentas que a Anne aprendeu, ela criou todo o protótipo do brinquedo dela com IA. Ela criou as artes do brinquedo com inteligência artificial. E ela começou, logo depois do curso, a mapear fornecedores com IA e a vender o seu brinquedo. Então, um projeto que talvez nunca seria executado, existiu em poucos dias depois que ela aprendeu inteligência artificial. Você entende o quanto isso é relevante e o quanto isso é importante? A oportunidade que existe
em fazer acontecer com inteligência artificial? Agora, eu genuinamente espero que, se durante essa conversa alguma vez passou pela sua cabeça, eu não tenho idade suficiente, ou eu não sei lidar com tecnologia, eu genuinamente espero que isso tudo tenha passado, porque nós abordamos inúmeros tópicos que mais do que comprovam. Idade não impede você de tirar sonhos e projetos do papel e nem de aprender inteligência artificial. Esse medo, ele é legítimo, eu sei disso, e eu espero que agora você entenda que você tem um ouro dentro de você, que é a experiência e a sabedoria pela sua vida. O que você viveu vale muito. E que você não tem mais barreira técnica, porque a IA ela facilita toda a execução de tudo o que você precisa fazer. E mais um ponto importante, a própria ciência ela prova que o nosso cérebro ele tem uma característica chamada neuroplasticidade. E talvez se você sentir que faz sentido eu criar um vídeo só explicando neuroplasticidade, deixa aqui nos comentários. Mas basicamente, em um Twitter, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro se reorganizar para que você aprenda coisas novas. Na realidade, é até mais profundo que isso. O processo de aprendizado reestrutura todo o seu cérebro. E não existe nenhum indício que essa capacidade reduz com a idade. Então você de fato consegue aprender em qualquer idade. Basta agora você seguir a dica de dar pequenos passos, de não tentar sozinho, encontrar um método que faça sentido para você e seguir em direção ao seu sonho e ao seu projeto. Então vamos recapitular? Você já sabe que a experiência que você tem ela é extremamente importante e valiosa, que hoje em dia a técnica por si só ela já não é mais suficiente porque ela virou uma commodity, a IA consegue replicar a técnica muito mais rápido e barato, mas a sua experiência ela não é facilmente replicada e ela é alavancada com inteligência artificial. Se você sabe ler, se você sabe escrever, falar e ouvir, você consegue interagir com essa tecnologia e você precisa só evitar que as dúvidas e a sabotagem aconteçam. Dê um pequeno primeiro passo e faça esses passos serem constantes. Mais importante que a velocidade é a direção. Vá na direção certa devagar. Isso é mais vantajoso do que na direção errada e rápido. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Semanalmente eu estou entregando conteúdos que ensinam você a tirar sonhos e projetos do papel e a usar a inteligência artificial na prática. Se esse conteúdo pode fazer sentido para alguém, compartilha com essa pessoa. E deixa aqui nos comentários qual que é a experiência que você tem que você vai alavancar com inteligência artificial. Obrigado pelo seu tempo. Até mais.